Olá, Diego. Vamos à correção do seu exercício E3. Nesse exercício é esperado que você insira as atividades do seu projeto, né? Dando assim continuidade a essa primeira parte do curso, que é o gerenciamento do escopo. Então eu vou começar a verificação justamente vendo as atividades aqui no seu projeto. Para isso, eu vou sair desse modo, vou para o modo 005. Tem um modo 055 aqui, quer dizer, ficou 0055, por causa desse 0 a mais ele ficou aqui em cima. Vamos consertar logo isso. A gente vem aqui em View, More Views, pede para editar ele e tira esse 0 a mais, que aí ele fica na ordem certa, depois do 45 e antes do 65, certo? Bom, eu estou aqui vendo as atividades do seu projeto. Então, ó, todas estão designadas por verbos. A quantidade de atividades dentro de cada pacote de trabalho ficou um pouco reduzido. Talvez você pudesse sintetizar isso de uma forma melhor. O que eu quero dizer é que se realmente são só duas atividades aqui e duas aqui, eu não entendo o assunto do projeto, mas talvez fazer um pacote de trabalho que envolvesse esses dois, e aí ficariam 4 atividades dentro de um pacote de trabalho. Ficaria um número mais interessante, certo? Mas errado não está. Algumas atividades estão documentadas, como a gente pode ver aqui. Deixa eu dar uma olhada no Notes. Então, ó, tem uma pequena descrição. Assim como para os elementos da EAP, o Notes das atividades também pode conter descrição, pode e deve, né? Conter descrição, premissas, restrições, estimativa de recursos e tudo aquilo que a gente vem falando. Bom, vou pedir para você anotar aí o primeiro número da nossa sequência, que é o número 27. Então é isso, a criação das atividades ficou correto, a menos desse detalhe da quantidade de tarefas dentro dos pacotes de trabalho. Certo? Vamos ver especificamente os modos que você criou. Lembrando que nesse trabalho nós tínhamos 6 modos a serem criados. E o primeiro deles é o 35, que eu vou acessar por aqui, que é a estrutura analítica da organização org. A exemplo do 25, ele é uma forma de apresentar a EAP, no caso agora, EAP mais atividade, separados por nível org. Só que ele não está usando os 3 campos texto para fazer essa separação, e sim o campo outline code. Vou colocar aqui no 35 e não consigo. Então, vou acho que na 15 que você tem que inserir, né? Aqui, estrutura org. E vamos dar uma olhada aqui no campo que você criou. Cliquei com o botão direito, Customize Fields. Então tá aqui, Outline Code 10. Dá uma olhada no lookup. Você fez, parece estar correto. Se a máscara não estivesse, não daria nem para fazer. Só vamos dar uma olhada aqui embaixo, que existem 2 opções que são interessantes, que é permitir que itens adicionais sejam inseridos. No caso, se você escrever alguma coisa aqui, em vez de selecionar, ele entraria automaticamente no lookup. Nós deixamos desmarcado. E permitir a seleção somente dos últimos níveis, no caso de elementos que não tenham níveis subordinados, o que nós vamos deixar marcado. Ok? Não, eu vou deixar desmarcado, porque se eu fizer isso, vai sumir tudo que não respeita isso aqui. Mas nos próximos projetos deixa marcado isso aqui. Quer dizer, entendendo o que isso significa, né? Vai deixar selecionar somente os que não têm nível subordinado, que são esses 3 últimos. Bom, close. Ok, então aqui o campo foi criado corretamente. Você deveria ter selecionado a estrutura org para todos os elementos, menos os marcos. Opa, pronto. Menos os marcos, como você fez aqui para o nível org 1, 2 e 3.
Deixa eu ver se isso é um marco. É um marco. Então tá certo. Tá ok? Aqui, por exemplo, os produtos e os pacotes, eles também têm nível org. Pela estrutura org também. Tá ok? No caso, você fez somente para as atividades. Bom, então o problema do módulo 35 deve estar no seu grupo. Para ver isso, Project Group, More Groups, pego o 35 e edito. E está aqui estrutura org. Deixe marcar isso aqui. Pronto. Senão você não vai mostrar as atividades. Tá ok? Então, ó. 35. E agora vai. Então você vê que essa é uma forma diferente e mais efetiva de você separar os elementos da EAP, no caso agora só as atividades, de forma a separar pelo nível org. Aí você se pergunta, por que não está aparecendo os produtos da EAP somente as atividades e no 25 aparecem as atividades? Você vai ver que se você for no 25, provavelmente também não vai aparecer os produtos, quero dizer, os produtos. Tá vendo? Somente as atividades. Por quê? É padrão do project, quando você cria um grupo, More Groups, pegar aqui o 35, editar, essa marcação aqui embaixo não vir marcada. No caso, essa caixa não vir marcada. Os grupos, normalmente, eles só mostram os últimos elementos da EAP, que são as atividades e os pacotes de planejamento. Se você deixar isso marcado, vai aparecer também os pacotes de trabalho, produtos e a linha 1, no caso, o projeto. Certo? Mas nós realmente não queremos ver isso. Então, e na maioria das vezes não queremos ver realmente. Por isso já vem desmarcado. No futuro nós vamos ver um grupo específico no curso onde isso deve ficar marcado. Mas isso só para curiosidade. Então o 35 foi criado corretamente. Repare que para ele nós não pedimos um filtro. Então os marcos ficam aqui em cima, no value. Nós poderíamos inserir aqui o filtro 25. Aí eles sumiriam. Lembrando que o filtro 25 ele usa o campo texto 28, 29 e 30, né, que é o org 1, 2 e 3, para separar o que é marco e o que não é, mostrando tudo que não é marco. Por isso os marcos não aparecem. Fora o preenchimento que deveria ter sido feito para todos os campos, está correto. Vou pedir que você anote o número 33 e vamos seguir em frente, passando para o 45C, que é um modo grande, nosso primeiro modo combinado, e com uma tabela grande também que eu vou verificar agora. View, Table, cadê Table? Aqui, Table, More Tables, pegar 45 e vou editar, para conferir aqui os campos, que são ID, Unique ID, código da atividade, que é um campo texto 23, não, 27, certo? WBS, predecessores, name, pacote de trabalho, sucessores, tipo, dirigido ao esforço, contato, no caso responsável, milestone e summary. Muito bem, aparecendo no menu. Isso aí. Como eu disse, esse é o nosso primeiro modo combinado. Quer dizer que ao criar, você escolhe um modo para aparecer na parte de cima e um modo para aparecer na parte de baixo. E sempre que você selecionar esse modo combinado, vai aparecer dessa forma. É diferente de você fazer isso, ó. Vou tirar isso aqui, escolher o modo 05 e olha aqui. Eu posso pegar essa parte de baixo, levantar e escolher um modo qualquer para aparecer aqui, como por exemplo o Gantt. É diferente de fazer isso, porque ao selecionar o modo 05, o padrão dele, passar do 15 para o 05, não é ter nada embaixo. Já o modo 45, que foi feito como se fosse um modo combinado, ele sempre apresenta essa divisão. Na verdade, ele é dois modos. Bom, na parte de cima, a tabela. Na parte de baixo, nós pedimos para você botar o Task Name Form,
onde você selecionou corretamente o campo Note para aparecer. Você vai perceber que nos modos combinados, a parte de baixo está subordinada à parte de cima. Isso quer dizer que embaixo aparecem informações do que você selecionou em cima. No caso, como nós pedimos o Note para aparecer, eu selecionei em cima, aparece o Note embaixo. Se eu for passando, vai mudando de Note para seguir o que está selecionado aqui em cima. No caso do Note, você pode ainda apertar em Next, ele vai passando para o próximo e próximo, ou anterior, anterior. Certo? Essa caixa do Note, ela é exatamente igual ao Note daqui. Certo? As formatações e inclusões de objetos que você pode fazer. Bom, verificado isso, vamos dar uma olhada na tabela em si, onde os 3 primeiros campos são para identificar a linha aqui do seu projeto, o elemento da EAP mais atividades que nós estamos falando. No caso, os 4 primeiros campos, já que esse aqui também é um campo, é o ID. O código da EAP nós já falamos na outra aula. De novidade aqui, nós temos o Unique ID e o código da atividade. O código da atividade é um campo texto, no caso que você também já viu, onde você poderia escrever qualquer coisa e dizer que essa qualquer coisa é um código para o seu elemento da EAP mais atividade. Então aqui o objetivo é mostrar que você pode criar códigos personalizáveis, tipo code 004x. Só que você teria que incluir isso manualmente para todos eles, certo? O Unique ID, como o nome diz, é um ID único para essa linha. E ele diz, inclusive, a ordem no qual você criou as linhas no seu projeto. O que eu quero dizer é que se eu criar uma linha aqui, um elemento, esse aqui foi o de número 23. Se eu criar outro, foi o de número 64. E nunca existirão outros nesse projeto com esses números. Caso eu delete essas linhas e venha criar novamente, já vai ser o de número 65. 63 e 64, nunca mais. Caso eu mude elas de posição, eles acompanham esse Unique ID, porque é único. Diferente do ID que se reorganiza para mostrar a ordem aqui, certo? De predecessores e sucessores. Vamos falar mais para frente. Aqui, no campo Name EAP mais atividades, eu vou pedir para você anotar o número 36. E passando aqui pacote trabalho, você vai ver um campo Flag. Isso quer dizer que você vai poder escolher sim ou não manualmente nesse campo que você editou renomeando para pacote de trabalho. Então você, como eu disse, manualmente escolheu aqui sim ou não, dizendo o que aqui na sua EAP mais atividades é ou não é pacote de trabalho. Lembrando que pacote de trabalho é a última subdivisão antes das atividades. É o último produto antes da atividade. Então vejamos, o projeto não, gerenciamento não, mas plano de gerenciamento da equipe sim. Mais para baixo, sim. Parece que você fez corretamente. Muito bem. Continuando, nós temos aqui tipo da tarefa, todas elas fixed duration, sendo que nós pedimos que você incluísse pelo menos duas, quer dizer, uma de cada, uma fixed unit e uma fixed work, porque na próxima aula, na aula 4, você vai entender melhor o que cada uma delas significa e vale a pena fazer algumas experiências para ver a relação, como cada uma delas se comporta. Fixed duration é o padrão que nós usamos na etapa de planejamento, está certo? Nós pedimos essas duas a título de exemplo, certo? Você vai ver que dirigir do esforço é para ficar marcado não, o único que você não consegue, obviamente, é o fixed work. Como o trabalho é fixo, obviamente, ela é dirigida ao esforço.
Bom, o campo responsável você preencheu para as atividades também, muito bem. Lembrando de não deixar nenhum responsável pelos marcos, porque não precisa, não pode. E os dois últimos elementos, marcos e produtos, são campos parecidos com o flag, só que especiais. No caso de produto, você não consegue alterar. Aqui não existe a possibilidade de alterar. A única forma de você alterar isso é realmente transformar alguma coisa em produto ou não. Se eu, por exemplo, se eu colocar essa atividade dentro da outra, a de cima vira um produto, mas ela não é um produto. No caso de marco é a mesma coisa, ele mostra sim ou não o que é produto na sua EAP mais atividade, mas você pode ainda transformar as atividades em marcos simplesmente escolhendo sim. E a gente repara que a formatação que você fez funciona também. Formatação essa que deveria apresentar todas as atividades em azul e todos os marcos em azul petróleo mais itálico. Essa formatação você fez aqui em Format, Textiles, onde você selecionou todas as atividades não críticas e todas as críticas, pediu para ficar azul marinho. E todos os milestones, os marcos, azul petróleo e itálico. Muito bem. Vamos ver agora o sequenciamento das atividades no seu projeto. Lembrando que todas as suas atividades e marcos devem possuir predecessores e sucessores. Obviamente, a única exceção é aqui o início do projeto não tem predecessor e o término do projeto não tem sucessor. Bom, para verificar se todas elas possuem predecessor ou sucessor, vamos fazer aqui um filtro. Não precisa. Vou aplicar um autofiltro e pedir para apresentar tudo que não é produto. Só que aí o autofiltro não funciona bem, porque o autofiltro quase sempre mostra os produtos. Então, vou criar aqui um filtro rapidinho. Project, filtro... Deixa eu ver, se eu pedir para apresentar milestone, não, ele apresentar também. Mas filtro novo. Eu quero milestone. Milestone não preciso. Eu ia fazer milestone igual assim e summary igual a não, mas não precisa, simplesmente summary equals no. Ok, apply. Pronto. Só estou vendo agora marcos e atividade. E eu posso ver aqui, ó, justamente no autofiltro, que existem campos vazios. Aqui e aqui também. Então vou pedir para ver todos que não têm predecessores. Início do projeto e definir tempo de cada tarefa. Definir tempo de cada tarefa deveria ter um predecessor, que eu vou pôr então o início do projeto, certo? Mostrar todo mundo, sucessores. Esses dois não têm sucessores, eu vou colocar o término do projeto. Depois você verifica aí quem são realmente os sucessores dessa atividade no seu projeto. Pronto, mostrando todo mundo. Agora eu vou tirar esse filtro e agora sim usar um autofiltro para mostrar somente os produtos. Por quê? Eles não devem e não têm predecessores ou sucessores no seu projeto. Isso mesmo. Mostrando todo mundo, não preciso mais de autofiltro. Eu só pude verificar também que nós pedimos que você incluísse pelo menos um de cada tipo de sequenciamento que não seja término para o início, que é o mais comum. Então, depois de você anotar aí o número 28, vamos mostrar aqui que existem 4 tipos de sequenciamento. Mostrar não, né? Lembrar. Cliquei 2 vezes, vim em predecessores. Você vê aqui que, por exemplo, requisitar equipe. Ela tem como predecessor o início do projeto. E são 4 os tipos de sequenciamento que essa atividade poderia ter. Que essa relação de início do projeto com requisitar equipe poderia ter. E no seu projeto nós encontramos somente término para início, finish to start. Quando a predecessora acabar, a sucessora
tem o seu início, que é o mais comum realmente. No entanto, mesmo a título de exemplo, nós pedimos que tivesse as outras também. Então, como nós poderíamos fazer isso? Eu posso fazer selecionando aqui e mudando para, por exemplo, início para término, ou vou fazer o que apareceu aqui, que é incluir o símbolo, que são as iniciais da relação, no campo predecessores ou sucessores. Por exemplo, distribuir tarefas para a equipe tem como sucessor a atividade de ID 30, que na verdade é um marco, então não vale. Bom, essas duas aqui, deixa eu ver, 35, 35, essas duas aqui, quando essa termina, essa começa. Digamos que essas duas deveriam começar juntas. Eu faria o quê? Diria que ela tem uma relação início para início, start, start. E eu poderia incluir esse SS aqui no campo sucessor. Então, as duas começarão juntas, sendo que quem manda no início é a predecessora. Lembre-se disso, sempre em relação ao sequenciamento, quem manda é a predecessora, mesmo que a sucessora tenha o seu início antes dela, o que acontece no modo início para término. Bom, qualquer dúvida referente a esse tipo de sequenciamento, você pode entrar em contato, seja pela sala de aula do Moodle, por e-mail, enfim, e tudo mais. Bom, além de incluir os diferentes tipos de sequenciamento, nós pedimos também que tivesse retardos e antecipações no seu projeto. Por exemplo, digamos que exista um tempo entre essas duas atividades, que eu não posso começar a definir hierarquia assim que terminar de requisitar a equipe, que eu tenho que esperar 3 dias. Eu faria isso, posso, clicar aqui, duas vezes, vir em predecessores, dizer que eu tenho um lag de 3 dias, ou posso fazer novamente a codificação aqui nos campos sucessores e predecessores. No caso, você tem que incluir o código da relação, mesmo que seja término para início, mais ou menos a quantidade de dias que é o retardo ou a antecipação. No caso de antecipação, ficaria assim: 18, início para término, menos 2, por exemplo, para dizer que são 2 dias. Você poderia colocar 2 horas também, só mudar aqui. Tá ok? Então anote, por favor, o número 2. Então faça isso, inclua os diferentes tipos de sequenciamento e retardos e antecipações no seu projeto. E conserte a falta de sucessor em uma atividade, quer dizer, de predecessor numa atividade e sucessor em 2 delas. Certo? Vamos partir agora para os seus campos, para os seus modos do tipo Relationship Diagram. São lá os PDMs, aquelas caixas. Então, cliquei com o botão direito, vou para o modo 55, onde eu encontro as caixas. Nesse modo, você tem que fazer uma formatação das caixas. Então, eu posso clicar com o botão direito, vir em Box Styles, ou então Formate Box Styles e chegar nessa janela, onde você teve que criar um template, que é a atividade do projeto. Então eu verifico aqui que você incluiu o name, WS, nível org 3 e contact. Muito bem, correto. Aplicou para as atividades críticas, não críticas e summary deixou assim. O que também deveria ter posto atividade do projeto, mesmo que o nome seja atividade. As summary também ficam com esse template. Veja que é possível você mudar a forma, a cor e manter o template. O template é das informações que aparecem, os campos que aparecem. E fica assim. Vou dar um zoom para vermos de mais perto. Você mudou a cor aqui das atividades críticas e não críticas. Para mudar a cor das setas, você deveria ter vindo em Layout.
Não era para fazer não. Mas aqui, ó, para mudar a cor das atividades não críticas e das atividades críticas. Como nós pintamos tudo de preto, talvez fosse legal colocar realmente tudo preto, porque nesse modo nós ainda não estamos preocupados com o que é crítico e o que não é crítico, certo? Tirando o zoom, nós estamos vendo somente... tem os marcos também, né? Tem que pintar isso de preto e esse summary de preto. Mas nós estamos preocupados com o sequenciamento, que eu posso ver que parece estar todo amarrado. Todo mundo predecessor, todo mundo com sucessor, fica tudo sequenciado de forma correta. No seu modo seguinte, além da formatação de um template, que é o PDM aqui, você deveria ter feito umas configurações lá no layout. Então, ó, Format, Layout, você desmarcou Show Summary Task. Você aprendeu em sala de aula que o diagrama PDM ele é um diagrama de rede especial, com algumas configurações, e essa é uma delas. O diagrama PDM ele não apresenta summary, somente o que faz parte da cadeia de execução. Aproveitando aqui essa janela do layout, você vai ver que explorar isso aqui vale a pena. Você aprende algumas marcações que facilitam a visualização. Por exemplo, mostrar de forma retilínea, no caso, somente vertical ou horizontalmente as linhas, ou de forma direta, o que pode facilitar, às vezes, a visualização dessas ligações em algum ponto específico, por exemplo, daqui para cá. Depois de visto isso, volta no layout e coloca retilíneo. Nesse caso que eu falei, por exemplo, ficaria um pouco difícil saber que daqui vem para cá. Se bem que aqui não está tão difícil assim. Mas numa EAP mais comprida, acredita em mim, que às vezes embaralha essas linhas todas. Bom, vamos ver o layout. Botão direito, Box Styles. Atividade do projeto é o mesmo nome, apesar de apresentar campos diferentes, que é ID, Name, Early Start, Early Finish, Late Start, Late Finish, Free Slack, Total Slack. Deixa eu ver aqui que você deve estar apresentando um rótulo. Deixa eu ver aqui, edito. Você está inserindo o rótulo em alguns desses campos, o que é interessante para sabermos o que essas datas significam, apesar de pegar um pouco o espaço que nós temos aqui. Já que você inseriu o rótulo, você poderia fazer a tradução do campo e incluir aqui. No caso, late finish seria término mais tarde, ficaria maior ainda, deixa late finish mesmo. Tá ok? Então é isso aí, está correto. Os próximos dois modos são mais simples, que é somente uma formatação para visualização da informação. Ficou muito on, mas é isso. Vamos passar para eles. O primeiro modo de diagrama PDM separado por org, e o que você pode ver que é possível. Nesse modo, seria interessante aqui no layout você deixar isso aqui marcado. Desculpa, botão direito, Hide Field, onde ele vai apresentar somente o ID e fica mais fácil ver isso aqui, assim. No caso aqui em cima estão os marcos, tá ok? O que você não consegue tirar, mas consegue aplicar um filtro. E bom, é isso. No modo seguinte, também um modo combinado. A parte de baixo, um Relationship Diagram. Como eu disse, nos modos combinados, a parte de baixo está subordinada à parte de cima. Nesse caso, clicando em uma atividade ou um marco, ele vai apresentar os predecessores e sucessores dessa marcação que você fez, incluindo o tipo de relação e retardos e antecipações, caso existam. Deixa eu procurar aqui para te mostrar. Por exemplo, tem verificar tipos de box usados, tem como predecessor especificar tamanho das imagens, sendo que essa relação é do tipo início para término, com uma antecipação de 2 dias. Ok? No geral, o seu exercício ficou bom, tirando pequenos deslizes. Vou passar o último número, que é o
esse aqui. Certo? Qualquer dúvida você entra em contato. Não esqueça de mandar a sua sequência numérica e de mais um colega. Até a próxima correção. Tchau.